boa tarde a todos. É com muito prazer que nós iniciamos hoje o simpósio sobre câncer de próstata, que foi organizado pelo acadêmico Ronaldo Damião. O acadêmico Damião está, no momento, no aeroporto, esperando o acadêmico também, Miguel Srujo, que está pousando agora, vindo de São Paulo. Infelizmente, a nossa reitora, professora Gunara Azevedo, ainda não chegou. Então, eu tenho o prazer de convidar para falar o professor Rômulo Varela de Oliveira, da UERJ, que vai nos falar sobre a ressonância magnética e tomografia PET-CT no diagnóstico e estadiamento do câncer de próstata. E eu queria aproveitar a oportunidade para convidar o presidente Novelino para tomar assento à mesa, por favor. Muito obrigado, professora. Boa tarde a todos. É um prazer, uma honra estar aqui presente, né? Agradecer a oportunidade, especialmente ao convite do professor Ronaldo Damião, de falar um tema que faz parte do meu dia a dia, né? Que é a imagem do câncer de próstata. Eu, como radiologista, todo dia eu vejo exames para esse fim de diagnóstico e tratamento de câncer de próstata. Então, é um prazer falar desse tema aqui para os senhores. Passa aqui na setinha, né? Então, eu vou falar da ressonância do PET-PSMA no diagnóstico e estadiamento do câncer de próstata. São métodos que mudaram o entendimento da doença na última década, no entendimento e o manejo da doença. Eu vou focar, então, no diagnóstico e estadiamento, vou falar de avaliação de resposta terapêutica ou recidiva, e mais trazendo casos do dia a dia, mais do que detalhar como que funciona cada método, né, que levaria um tempo muito grande. Eu vou trazer casos de vida real e como que esses métodos são aplicados nesse contexto de diagnóstico e estadiamento. Começando pelo diagnóstico, né, um caso bem emblemático, né, um paciente de 68 anos, PSA total de 19,2, já com passado de 2 biópsias negativas, né, biópsias sistemáticas, aleatórias. E a gente vê na ressonância multiparamétrica da próstata, né, com a sequência T2, que é uma sequência que mostra muito bem a anatomia, né, e são 3 planos, né, a gente vê aqui no axial essa grande lesão anterior, lenticular, hipointensa em T2. No sagital a gente vê que se estende desde do ápice até ao ápice, da base até o ápice. No coronal também a gente vê que é uma lesão bem extensa. A sequência de difusão é uma sequência funcional que avalia a celularidade da lesão. Então, quando a gente tem hipersinal aqui na sequência de difusão, bem sensível aqui, tem hipersinal na sequência de difusão e hipossinal no mapa de ADC, que é a imagem da direita, isso configura... Não, o mouse ele aqui, né? Porque aqui ele parece direito ali, fica mais sensível, mas tudo bem. E hipossinal no mapa ADC, isso configura um tecido com uma alta celularidade, então isso em qualquer parte do corpo sugere já uma malignidade. E na sequência de perfusão, né, que compõe as 3 principais sequências da ressonância multiparamétrica, uma sequência que vai avaliar a neoangiogênese, então quando a lesão tem um realce precoce, uma lavagem, né, que a gente chama de wash-in, wash-out, isso indica neoangiogênese, então também em qualquer parte do corpo, isso denota uma lesão maligna. E quando a gente for aplicar o PIRAD, né, que é o score que existe desde 2011, e está na sua versão 2.1 desde 2019, ele tem um algoritmo tanto para a zona periférica quanto para a zona de transição, e classifica de 1 a doença clinicamente significante altamente improvável, a 5 a doença clinicamente significante altamente improvável, altamente provável. Então, essa lesão seria um PIRAD 5, né, uma alta probabilidade para neoplasia clinicamente significativa. Então, é importante ressaltar que o PIRAD ele é para doença clinicamente significativa, não é qualquer câncer de próstata, é aquele que tem um volume adequado, tem um grau mais acentuado. É importante também, além da classificação do PIRAD, ter um laudo estruturado e ilustrado, né, demonstrando as alterações. É importante falar da densidade do PSA, que é um parâmetro importante no grau de suspeição das lesões, e também o mapeamento da lesão para auxiliar na biópsia. E esse caso, como o diagnóstico foi tardio, o paciente demorou a fazer a ressonância, fez só depois de 2 biópsias negativas, já tinha metástase óssea e nodal. E hoje em dia também é muito discutida a questão da ressonância biparamétrica, né? Então, é uma ressonância que tem a sequência T2, tem a difusão, mas não tem o contraste. Portanto, é um exame que tem menor tempo, menor custo e menos efeitos adversos, né? A gente já tem uma literatura bem robusta sobre a ressonância biparamétrica. Aqui é uma revisão sistemática e meta-análise que traz 20 estudos, mais de 2.000 pacientes,
mostrando que a acurácia média ali dos estudos é bem parecida da multiparamétrica com a biparamétrica, perto de 80 ali. E por isso que é hoje discutido, né, se a ressonância biparamétrica seria o mammogram, né, a mamografia do homem, né, o exame de screening para câncer de próstata, né? E esse artigo da Nature Reviews Urology, ele traz essa discussão, né? Repensando o screening do câncer de próstata. Será que a ressonância seria um screening, uma alternativa de screening, além do PSA, do toque retal? Então, ele sugere um algoritmo bem simples aqui, começando de um threshold de PSA de máxima sensibilidade, que é um PSA acima de 1. Se tiver acima de 1, fazer uma ressonância biparamétrica. E se for normal, segue o acompanhamento de 5 a 10 anos, dependendo do risco, né? Se for equívoco, repetir a ressonância em 6 a 12 meses. E se tiver um achado suspeito, fazer uma biópsia guiada por fusão de ultrassonografia com ressonância magnética. Então, passando para um outro caso, né? Um paciente de 67 anos, 3 biópsias negativas. E em 2015 ele tinha um PSA de 7,5, e a ressonância veio negativa nessa época. Aí em 2017 o PSA continuou subindo, o PSA chegou a 10, continuou subindo, chegou a 12,7 quando foi feita uma biópsia sistemática, e veio o Gleason 6 só apenas na imunohistoquímica. O paciente continuou acompanhando. Em 2020 chegou o PSA 16, foi quando se pensou em fazer um PET-PSMA para fins de diagnóstico, né? E mostrou uma captação focal acentuada, localização anterior à direita, e foi feita uma biópsia guiada de fusão de ultrassonografia com ressonância, e veio um Gleason 8, né? Então, a gente olhando a ressonância retrospectivamente, a gente vê que tinha uma lesão hiperintensa em T2 nessa localização, que é o contrário do que a gente espera do câncer, do adenocarcinoma ductal típico, né? Então, esse caso aí traz algumas reflexões, né? Primeiro são os pitfalls da ressonância, né? Ele tem suas armadilhas. Um deles é o adenocarcinoma mucinoso, que é esse caso, ele tem um comportamento contrário do que a gente espera do câncer de próstata, ainda bem que ele é raro. E também lembrar de outro pitfall importante, que é a prostatite focal, então pode simular uma lesão suspeita, um pH de 4, 5. Então é importante correlacionar sempre com a clínica, né? E a ascensão do PET-PSMA como um importante método também na detecção, principalmente em casos difíceis, que não fecham o diagnóstico, né? E isso veio a partir de um estudo bem grande, o Primary, que avaliou, né, o papel do PET-PSMA nesse contexto de diagnóstico do câncer de próstata. E ele mostrou que, associado à ressonância, ele tem um valor preditivo negativo bem alto, né, de 91 contra 72. Então, se os dois vierem negativos, é muito pouco provável que o paciente tenha câncer de próstata. Um aumento significativo na sensibilidade, né, 97 contra 83 da ressonância isolada, mas uma queda na especificidade, né, 40 contra 53. E esse estudo também traz o score, né, o primary score, que é o score de diagnóstico pelo PET-PSMA. Eu não vou atentar aqui, mas ele, quando tem uma captação acima de SUV, acima de 12, na zona periférica, é um score 5, ou seja, 100% de chance de ter câncer, e o score 3 e 4, uma probabilidade intermediária alta, né? Aqui um exemplo, né, esse caso tinha uma captação focal com um SUV de 14, né, acima de 12, e o paciente também já tinha linfonodos positivos aqui nas cadeias ilíacas, né? Então, a gente já está autorizado a colocar no laudo o score primary, né? E isso tem auxiliado, principalmente nesse caso mais difícil, né, do diagnóstico do câncer de próstata. E esse caso traz também um outro tema muito relevante, que é a biópsia guiada por fusão, né? A fusão da ultrassonografia com a ressonância magnética. A gente sabe que a biópsia sistemática tem vários problemas, vários erros possíveis de acontecer, desde o erro de não pegar a lesão aleatoriamente, ou pegar mais da lesão e fazendo um subestadiamento, pegando um grau menor da lesão em vez do core da lesão, né? Ou então lesões anteriores, como o primeiro caso que eu mostrei, que são localização que normalmente não são acessadas, são menos comuns, mas não são acessadas pela biópsia rotineira, né? Então, aqui uma ilustração mostrando brevemente como é que é o procedimento, né? Então, é carregada a ressonância no aparelho de ultrassom, é identificada a lesão-alvo na ressonância, é feita a fusão e a biópsia da lesão-alvo. Então, você tem bastante literatura sobre esse assunto, né? Eu trago essa meta-análise aqui com 12 estudos, mais de 3 mil pacientes, que mostrou que a detecção de câncer é semelhante, câncer em geral é semelhante entre os dois métodos, mas a biópsia por fusão, ele aumenta a positividade de detecção em pacientes com biópsia prévia negativa, reduz a taxa de detecção de câncer insignificante e aumenta de câncer significante, né? Ou seja, tudo que a gente deseja no método, né? E com base em 2 grandes estudos, né, de
ressonância e biópsia, o Precision, que é de comparação de biópsia sistemática por fusão, e o PROMISE, que é de validação da ressonância como um método acurado no diagnóstico. Esse artigo também da Nature Reviews, ele sugere um algoritmo também simples de conduta frente ao paciente com suspeita de câncer de próstata, né? É realizar a ressonância multiparamétrica. Se for anormal, ou se acompanha o follow-up de rotina, e se tiver os red flags, né, que são os fatores de risco, você fazer a biópsia sistemática, e se for anormal, tiver um achado positivo, você fazer a biópsia guiada por fusão. Então, esse é o cenário ideal, considerando, claro, que tem todos os recursos disponíveis, né? Fazer ressonância quando tem suspeita, se tem um achado focal, fazer a biópsia guiada por fusão. Então, passando agora para o estadiamento, então, a gente também utiliza a ressonância multiparamétrica para fins de estadiamento, começando pelo estadiamento T, então a gente tem as 3 sequências ali que eu apresentei, que são muito úteis também para esse estadiamento local, o estadiamento T. E basicamente, a ressonância magnética vai avaliar a possibilidade de extensão extracapsular. E a extensão extracapsular ainda é muito ruim, muito mal avaliada pela ressonância, carece de uma padronização. O PIRADS atualmente ele não contempla um score de probabilidade de extensão extracapsular. Então, isso está sendo muito discutido, talvez nas próximas versões isso tenha melhor detalhado. Esse estudo aqui, ele traz uma proposta de score de sistema de graduação para avaliar esse risco de extensão extracapsular, né? Um estudo prospectivo com mais de 500 prostatectomias, e tinha 22% de extensão extracapsular, e mostrou que a acurácia da ressonância é até razoável, assim, de 81%. E nesse sistema de graduação, né, que ele propôs, ele é um sistema simples, né? Ele considera o grau 1, se tem um contato curvilíneo com a cápsula prostática, né, pegando mais de uma face dela, ou quando tem um abaulamento ou irregularidade focal, grau 1, se tem os dois, né, abaulamento e com contato curvilíneo 2, e se tem uma franca extensão à gordura extraprostática e o feixe, infiltração do feixe vasculonervoso, seria o grau 3. E essa meta-análise traz, então, qual que é a acurácia do método para esse fim, né, de estadiamento T, extensão extracapsular, com quase 10 mil pacientes, né, mostrou que a sensibilidade realmente é ruim, então a gente está pecando ainda nesse diagnóstico. Uma especificidade boa, né, quando a gente vê a franca invasão da gordura, isso é bem sugestivo, indicativo de extensão extracapsular. E também ele traz que a ressonância 3 Tesla é superior à ressonância de 1,5 Tesla. Então, é importante saber esse dado, se ele está pensando em pedir um exame para esse fim de estadiamento local, para propor uma cirurgia, por exemplo, o ideal é fazer uma ressonância de 3 Tesla. Então, seguindo na ressonância multiparamétrica, então, além do estudo dedicado de alta resolução da próstata, a gente também faz o estudo de toda a pelve e bacia, nas sequências T1 Dixon, que eu vou explicar um pouco à frente. Também a sequência de fusão, mostrando ali uma metástase em L4. E um T1 com contraste também varrendo desde acima das quistes ilíacas até o nível infratocantérico, né, cobrindo toda essa estrutura óssea e os linfonodos mais altos de cadeias ilíacas comuns. Então, esse é o estudo que eu utilizo na minha prática, né, que as clínicas que eu trabalho e no UP também usamos esse protocolo do estudo multiparamétrico dedicado à próstata e o estudo também multiparamétrico de toda a pelve e bacia. Então, vamos para mais um caso, um paciente de 64 anos com uma próstata bem volumosa, né, 260 gramas, um PCA alto de 16, mas com uma densidade baixa, né, uma densidade 0,06. E então ele já chegou para mim com um PET-PSMA mostrando uma captação no nódulo na zona de transição e também uma captação de uma lesão óssea no ilíaco direito. Então ele saiu desse exame com uma suspeita de câncer de próstata metastático, né? Aí ele fez a ressonância de 3 Tesla que mostrou que esse nódulo na zona de transição ele tinha um aspecto similar aos outros nódulos da zona de transição, né? Tanto de sinal, não tinha restrição à difusão. Então esse nódulo era classificado como um PIRADS 2 pela ressonância, né? Então uma doença clinicamente significativa improvável. Mas mesmo assim, como o PCA, não, ainda na lesão óssea, que era esclerótica, mas a gente viu que na ressonância do T1 ele tinha um halo de hipossinal e um centro com uma área hiperintensa indicando gordura, né? Então, uma lesão bem delimitada com gordura indica uma lesão benigna na ressonância. Mas mesmo assim foi feita a biópsia guiada por fusão desse nódulo e veio benigno. Então, foi um falso positivo do PET-PSMA. E esse estudo traz aqui qual é a acurácia do método, né,
do PET-PCMA para diagnóstico, comparando com a ressonância, né? E eles combinados, como eles se comportam, né? Esse estudo ele mostrou que só em casos de PIRADS3, ou seja, quando a ressonância é equívoca, em que fazer o PET-PCMA ele vai agregar ao diagnóstico, né? Aumentando bastante a sensibilidade e também a especificidade. Então, talvez esse seja o cenário ideal para se pedir o PET-PCMA para fins de diagnóstico, quando a ressonância é equívoca, o PIRADS3, ou excetuando aquele caso raro que eu mostrei, né, do adenocarcinoma mucinoso, uma lesão atípica que vai crescendo e o PCA vai aumentando, em casos de biópsia negativa. Né, e ele lembrar que, como todo método, o PET-PCMA também tem os seus falsos positivos, falsos negativos. Essa meta-análise está fazendo a coraça do método consolidada para fins de diagnóstico, né? Então a gente vê que é parecido com aquela curva que eu mostrei as curvas que eu mostrei do multiparamétrica, biparamétrica, com o ponto vermelho ali da média da coraça bem próximo ali do 80%. Então, a ressonância e o PET-PCMA têm a coraça semelhantes para fim de diagnóstico. E esse caso também traz os pitfalls das armadilhas do PET-PCMA, né? A gente sabe que tem várias, principalmente lesões ósseas, mostrando uma lesão em arco costal, às vezes fratura não patológica também tem captação, lesões benignas diversas têm captação do PET-PCMA, então fica alerta para isso. E até mesmo lesões malignas, né? O câncer de pulmão, o câncer de tireoide, o carcinoma de células renais também podem ter captação, ou seja, um outro primário ter captação e simular uma metástase no PET-PCMA, né? Então, falando um pouquinho mais da ressonância multiparamétrica da pelve e bacia, né, que complementa o estudo da próstata, a gente tem da sequência T1-Dixon, que ele faz o mapa de água e de gordura da medula óssea e o mapa de fração de gordura, né? A gordura sobre o total e traz com isso a celularidade da medula óssea, né? O percentual de medula amarela e o percentual de medula vermelha, aqui mostrando um homem de 70 anos, que o normal é 67% de medula amarela, então tem curva de normalidade para a sexidade dessa celularidade da medula. E é uma sequência muito boa para ver a lesão óssea, porque a medula fica branquinha, as lesões ficam pretinhas, aqui mostrando em cima uma lesão no púbis à esquerda. A difusão também tem um alto contraste, então as lesões brilham bastante, porque o osso, o background é bem preto, né? Estão mostrando aqui lesões no púbis, em L4, né? Mostrando como a abrangência tem que pegar desde L4 até o nível trocantérico. Então, a gente vê essas características, uma lesão preta no mapa de fração de gordura e restrição à difusão, então essa é uma lesão maligna. E qual que é a performance da ressonância para fins de detecção e caracterização de lesões ósseas, né? Esse primeiro estudo aqui, com quase 4.000 pacientes, mostrou que são presentes 72% de lesões ósseas nos exames de próstata. E realmente é o que eu vejo na minha prática. Assim, quase todo exame tem uma lesãozinha pequena. Quando é pequenininho, eu nem falo, para não gerar confusão. Quando é maior, ou for doença de Paget, por exemplo, eu falo. Mas apenas nesse estudo aqui, apenas 1,5 eram metástases e só em pacientes de alto risco. Então, se tem uma lesão óssea na bacia, o mais provável é que não seja metástase, né? E esse estudo aqui também avaliou a performance da ressonância de próstata para avaliar a metástase óssea. Em 308 pacientes, 21 tinha metástase óssea, 6,8%, e apenas um paciente tinha metástase não contemplada pelo estudo, uma metástase na dorsal, né? Uma alta sensibilidade e especificidade, mostrando que se não tem lesão óssea na bacia ali, com esse estudo contemplando toda a bacia, é muito provável que não tenha nenhuma outra lesão óssea. E a ressonância multiparamétrica da pelve e bacia também vai avaliar muito bem linfonodos, né? Linfonodos altos, a gente vai ter restrição de difusão, realce pelo contraste heterogêneo, né? Nesse caso aqui tinha linfonodos altos aqui, e também uma lesão no sacro. E a ressonância não tem uma coraça tão boa assim para linfonodos, principalmente linfonodos pequenos, a gente consegue detectar linfonodos bem pequenininhos aqui na cadeia comum esquerda, né? Bem pequenininho, mas a gente não consegue caracterizar muito bem esses linfonodos como suspeitos ou não, né? Para fim de caracterização de metástase linfonodal, o melhor método disparado é o PET-PCMA, né? Ele consegue ver lesões linfonodos suspeitos acima de 3 milímetros, abaixo de 3 milímetros ele já começa a ter falso negativo, esses microimplantes, né? E tem uma positividade influenciada pelo PCA, pelo grau de diferenciação da lesão, né? Uma sensibilidade muito variável, né? Desde sensibilidade baixa, se comparado com estudos que avaliam, correlacionam com a espécie anatômica da linfadenectomia estendida, né? Como a gente tem esse micrometástases em linfonodos pequenos, então a sensibilidade não é tão boa, mas a especificidade é muito alta, né? 95%. E a gente consegue ver linfonodos muito pequenininhos, né? Então esse linfonodo obturador esquerdo, que na ressonância tem um aspecto normal, alongado, nada emocionante, vamos dizer assim, na ressonância, mas tem uma captação expressiva no PET, então é um linfonodo metastático.
Esse outro caso aqui com uma doença local avançada, a gente tem linfonodos em locais que não são usuais, né, que são linfonodos mesorretais, retais superiores, e também mesentéricos, né, linfonodos mesentéricos, que na tomografia e na ressonância não seriam suspeitos, mas o PET-PSMA mostra, mostrando como ele é melhor para esse fim, né. E comparando os dois métodos, né, a ressonância e o PET, para fins de metástase nodal, ele mostra que em lesões linfonodos acima de 10 milímetros, a acurácia é semelhante, né, os dois métodos são muito bons. Entre 3 e 10 milímetros de ressonância, realmente o PET é superior à ressonância, e abaixo de 3 milímetros, os dois são ruins, mas esse estudo mostra que a combinação dos dois pode ter uma acurácia melhor, né? Então, mostrando mais uma vez a sinergia entre a ressonância e o PET-PSMA. Então, esse último dado traz a pergunta, né? Qual seria o padrão ouro para fim de diagnóstico e adiamento do câncer de próstata? Talvez seja realmente a PET-ressonância, a PET-RM, que ele combina, né, o melhor de cada método, né? O ponto fraco de um método compensa o ponto forte do outro, né? E essa revisão sistemática e meta-análise com 50 estudos, mais de 1.000 pacientes, mostra isso, né? Como a área sobre a curva do PET-RM é bem superior à do PET ou ressonância isolados. E, para concluir, só alguns questionamentos que eu trago, assim, acho que nós médicos, como bons cientistas, temos que trazer mais perguntas do que respostas, né? Sempre estar acompanhando a literatura e, eventualmente, até mudar de paradigma, né? Sobre a ressonância biparamétrica, né? Então, ainda é preconizado utilizar o contraste, a ressonância biparamétrica, mas o estudo tem demonstrado que a biparamétrica tem uma boa acurácia também, e talvez seja um método de screening, tem sido feitos estudos no mundo, no primeiro mundo, utilizando a ressonância como screening. No contexto Brasil, assim, na minha opinião, acho que ainda não cabe, né? A biópsia guiada por fusão, a gente sabe que é melhor do que a sistemática, mas também no contexto do Brasil, será que todo paciente vai se beneficiar? Será que como uma política pública seria o ideal, indicar para todo mundo? Desculpa, eu passei aqui. E eu também ressaltei os pitfalls da ressonância e do PET, então é importante conhecer essas armadilhas para não cair nelas no dia a dia. Ressaltei a importância da ressonância na avaliação da extensão extracapsular, e que ainda é um método ruim para isso, mas é o melhor que nós temos. E também a diferença entre a detecção de metástases nodais e ósseas, né? Lesões ósseas, a ressonância superior, lesões nodais, o PET é superior. E, novamente, gostaria de agradecer, aproveitar que o professor Ronaldo Damião chegou agora, agradecer a ele o convite. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de chamar para tomar assento à mesa o acadêmico Ronaldo Damião, organizador desse simpósio, e também chamar o professor Rômulo Varela de Oliveira, por favor, para se sentar para discussão depois. E aproveito agora para chamar a nossa magnífica reitora, professora Gunara Azevedo, reitora da UERJ, professora de epidemiologia, que trabalha no Instituto de Medicina Social da UERJ, para também não sentar agora, porque vai fazer a sua apresentação sobre epidemiologia do câncer de próstata. Por favor, professora Gunnar. Boa tarde, todas e todos. Eu queria agradecer demais à academia por me convidar. Queria agradecer o convite especial da Eliette, meus colegas, o professor Damião também. Cumprimentar os acadêmicos aqui presentes e todos que estão nos assistindo, meus colegas de turma ali sentados, o Rui e o Mandarim. Prazer estar aqui com vocês. Bom, o que eu trouxe aqui para falar sobre epidemiologia do câncer de próstata, isso é um mundo muito importante a gente pensar, e eu não sabia, assim, o que situar, então eu separei um pouco do que nós, né, já temos de conhecimento, que a gente vem construindo, um pouco do que eu fiz junto com o meu grupo de trabalho, mas também qual é a discussão importante e recente em relação à epidemiologia. Como é que eu
aqui, né? Esse aqui, né? Esse aqui, né? Isso, como é? Bom, então, eu acho importante a gente lembrar, e ficou aqui, ó. Antes de começar a falar do câncer de próstata, pensar o seguinte, o que é o câncer no mundo, o problema que a gente vive hoje, né? O câncer de próstata, a estimativa de 2022 para o mundo, era, se a gente olhar a incidência entre câncer de pulmão, mama em segundo lugar, e em terceiro lugar já vem junto, colo retal, próstata e estômago, né? Isso em relação à incidência. Em relação à mortalidade, já ele não fica entre os primeiros, por quê? Todo mundo sabe, a letalidade do câncer de próstata, né, comparado com câncer de pulmão, com câncer de estômago, ela é muito mais baixa, o que significa que ele aparece muito como incidência, mas na mortalidade já não é. Mas a grande preocupação é o quê? A grande preocupação é que a gente provavelmente, ainda nesse século, vai ver que a mortalidade por câncer no geral vai ultrapassar a mortalidade, que hoje é a primeira causa de mortalidade no mundo e no Brasil, que são as doenças cardiovasculares. Só que a gente está vendo 35 milhões de casos de câncer, que é o esperado em 2050. 35 milhões foi o número de casos de câncer que a gente tem em 2050. Se a gente pensar o que foi a epidemia de Covid-19 entre 2020 e 2023, foram 7 milhões de mortes. Então, comparando o peso do câncer com o que foi o peso de toda uma pandemia, a gente vê que realmente o câncer vai ser um grande problema e já continua, né, a aparecer isso. Esse trabalho, que é um trabalho feito pelo grupo do Instituto de Pesquisa em Câncer da OMS, mostrou o quê? Que entre as doenças cardiovasculares e o câncer, se a gente for considerar como um todo o peso na mortalidade, a gente tem que, em 70 países, o câncer fica em segundo lugar. Aqui estaria o Brasil, tá? Doenças cardiovasculares vem na frente, enquanto mortalidade, e depois vem o câncer. O Brasil está aqui, a Índia está aqui. Mas em 57 países, já com dados recentes, a gente vê, incluindo a China, que são países onde o câncer aparece como primeira causa de morte. Mantendo essa tendência, como eu falei, é provável que o câncer ultrapasse as doenças cardiovasculares, o que significa um problema enorme que a gente vai ter que lidar com muita perspectiva de cuidar das pessoas e também cuidar da prevenção. E aí o câncer de próstata. O câncer de próstata, como incidência, é um câncer muito frequente, como eu mostrei, tem um peso muito grande, as mais altas incidências, né? No norte e no oeste europeu, no Caribe, Austrália, Nova Zelândia, América do Norte e do Sul também, o peso é grande, e também na África do Sul. A mortalidade é a principal causa de morte em homens em 1/4 dos países, tá? Entre 185 países, 48 a primeira causa de morte por câncer em homens era o câncer de próstata, tá? Isso significa que o peso é grande e, novamente, aparece Caribe, Barbados, Jamaica e alguns países da América do Sul e a África subsaariana. Aí a gente vai entender a questão do risco, né? E aí, o que a gente pode falar? Foi pedido para eu falar da ocorrência, né, da incidência, da mortalidade, também dos fatores de risco. Os fatores de risco reconhecidos, né, para o câncer de próstata são, não dá para ninguém dizer que não, né? Inegavelmente, idade, etnia e história familiar. Isso não há dúvida, ser comprovadamente cancerígenos como fatores de risco. No entanto, vários outros fatores, e cada vez mais a gente vê estudos que mostram, mas assim, com um peso que não é um peso robusto, para a gente dizer que passam como importantes fatores e fatores modificáveis. Por exemplo, síndrome metabólica, diabetes, exposição por ultravioleta, tabagismo, obesidade, tudo isso tem algum peso. E aí, e também tem vários agentes ocupacionais que têm alguma relação, estudos de meta-análise mostram isso, como eu botei, mas o que eu acho importante mostrar? Comprovadamente agente cancerígeno para o câncer de próstata, então pegando aqui, né, os dados da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, que é a IARC, né, se a gente comprovar 2 tumores, eu peguei aqui em cima, seria o tumor de pênis, e embaixo eu botei para comparar o tumor de próstata. Comprovadamente cancerígeno nos tumores de pênis, a gente tem o HPV, né?
O HPV, esse tipo 16, ele é comprovadamente cancerígeno. Na primeira classificação, aqui, essa coluna aqui, são os carcinogênicos devidamente, comprovadamente como cancerígenos, não aparece nada. E como provavelmente alguma evidência, mas evidência limitada, a gente tem alguns fatores aqui que são fatores relacionados à ocupação, exposições ambientais e ocupacionais. Então, o que significa que para o câncer de próstata, a gente tem que ter um cuidado grande quando fala de fator de risco. Essa meta-análise é uma meta-análise feita na China, né? E eu vi que o nosso colega que nos antecedeu mostrou várias meta-análises feitas na China, porque eles pegaram a metodologia, os chineses pegaram bem a metodologia da meta-análise e fazem muitos estudos, e esse estudo é um estudo que eu achei muito bem feito. É um estudo bem recente, desse ano, que mostra que, comprovadamente, de tudo que eles avaliaram, de todos os estudos que estão sendo publicados recentemente, o que fica realmente como peso para o câncer de próstata é o peso, né? É a atividade física e também fumar. Então, o tabagismo já começa a ser associado, além do que a gente sabe, etnia, né? Os fatores de risco clássicos, idade. Então, nesse sentido, é importante entender que a inatividade física, de fato, se mostra como uma questão importante no que seria o câncer de próstata como risco, né? E aí, dados do Brasil. Esse estudo aqui mostra um pouco da sobrevida, eu acho que a sobrevida é importante a gente entender que ela é função do quê? Da incidência e a mortalidade, né? Tumores que a gente tem muito risco e um risco grande de continuar tendo diagnóstico, ele vai influenciar a mortalidade, mas também a gente tem como possibilidade a perspectiva de cura. E a sobrevida, ela mede a incidência e a mortalidade. E esse estudo, né, que compara vários países do mundo, é um estudo mais recente que a gente tem essa comparação, o estudo atual está sendo conduzido, mas nesse daqui, com dados de incidência de registro de câncer de base populacional do Brasil, é possível ver que a incidência para o câncer de próstata, a sobrevida para o câncer de próstata fica entre 5% e 10%. Brasil, Equador, a incidência de 50 anos, para tumores metastáticos, né? Ela varia bastante, mas aí a gente percebe que, comparando com outros países, o Brasil ainda está numa situação um pouco abaixo, por exemplo, do que seria no Japão, tá? Aí eu trago aqui estudos brasileiros que mostram qual é a situação do câncer de próstata no Brasil, né? Esse estudo que foi publicado por nós, meu grupo de pesquisa, em 2020, a gente mostra o quê? Aqui, olha, câncer de próstata é esse aqui, tá? Que é o triangulinho que está aqui, o próstata. Ele vem subindo, era a terceira causa de câncer no Brasil em 1980, no início do estudo, a gente compara quase 4 décadas, e a mortalidade no Brasil, as capitais brasileiras, ela foi subindo até 2000, e a partir de 2000 a 2017 a gente vê uma estabilidade. Isso é Brasil capitais. Não é a mesma situação quando a gente bota Brasil interior, não capitais. O que a gente vê? Sai do terceiro lugar e fica aqui em segundo lugar. O primeiro é o câncer de pulmão. Aqui só homens, né? Mortalidade por câncer em homens. A gente vê que o câncer de próstata no interior tem uma tendência diferente do que é o câncer de próstata nas capitais. E a gente separando norte, nordeste, né? Eu coloquei aqui norte e nordeste, botei aqui para comparar a região sudeste. O que a gente percebe? A mesma coisa, vem crescendo. Aqui estava em terceiro lugar, chega a empatar aqui no final, nas capitais da região norte, no interior da região nordeste também, aqui, ó, desculpe, no interior da região norte, comparando a região nordeste, já estava até mais alto do que foi a região norte, e a gente pode ver que há uma diferença em relação a capitais e interior, no sentido de aumentar, tá vendo? Aqui, ó, o câncer de próstata no interior, isso chamou muita atenção. O crescimento do câncer de próstata no interior da região nordeste, isso aqui é mortalidade, estou falando de mortalidade, não é incidência. E o que a gente percebe nas capitais da região sudeste, por exemplo? A partir de 2000, ó, cresceu de 1980 até 2000, e a partir de 2000 a gente vê uma tendência à estabilidade e até à queda. Isso acontece nas capitais, mas também no interior. O interior tem uma nítida tendência de estabilidade. Isso significa o quê? Isso aí não é a questão do risco, é a questão do tratamento. Como eu falei, a mortalidade ela é o reflexo do risco e do que seria a sobrevida. É a questão do tratamento.
Quer dizer o quê? Os homens que moram na região sudeste, principalmente os que moram nas capitais, já estão vendo o efeito do acesso ao tratamento e a mortalidade caindo. Eu acho que esse desenho é importante, e aí eu trago aqui a sobrevida. Esse é um artigo já antigo, né, de um aluno meu de mestrado, que pegou dados do INCA e fez um estudo de sobrevida para casos, né, de câncer de próstata, câncer de pacientes registrados no INCA. Então, a gente vê que há, de fato, uma diferença, aqui uma diferença em relação à questão do estagiamento, né, da diferenciação no estagiamento, e aqui em relação ao tratamento. Então, os pacientes que fizeram radioterapia tiveram uma sobrevida, aqui, ó, radioterapia, pior do que aqueles que fizeram cirurgia. Esse estudo, mas é um estudo limitado, é um estudo feito em um hospital só, e aí a gente, quando compara, e esse é um outro estudo também de um aluno meu, que também é oncologista, ele trabalhou dados de Curitiba e Aracaju e comparou em 5 anos. A sobrevida, quando a gente fala sobrevida líquida, é a sobrevida diretamente relacionada ao câncer. O que a gente vê quando a gente compara? E aqui, separando por nível, ó, nível socioeconômico. Aqui é o nível mais baixo e o Q5 é o nível mais alto. Então, nós separamos aqui os pacientes, né, que são pacientes que registram em toda a capital de Aracaju e em toda a capital de Curitiba. São registros de base populacional. Isso é diferente de ensaio clínico. Todos os registros, né, em relação ao câncer de próstata. E aí a gente vai acompanhando para ver quanto tempo que as pessoas sobreviveram ao diagnóstico. A gente pode ver que em 2 anos a sobrevida em Aracaju era de 90% para os mais pobres, chegando a 91% para os mais ricos. Comparando Curitiba, até começa mais baixo, 83% entre os mais pobres, chegando a 92%. E se a gente comparar a sobrevida de 5 anos, a diferença entre Aracaju, 79 entre os mais pobres e 80 no extrato mais rico. Isso para Aracaju em 5 anos. Comparando com Curitiba, os mais ricos têm uma sobrevida um pouco melhor, 84%. Mas a diferença entre o quintil mais baixo e o quintil mais alto é grande. Sai de 68, vai para 84, o que mostra uma diferença muito grande de desigualdade, que é uma desigualdade de acesso ao tratamento, porque a gente, na sobrevida, a gente, de fato, consegue medir a assistência. E eu não estou falando assistência aqui de quem entrou no ensaio clínico, é assistência de todo mundo que teve o diagnóstico para essa cidade, Aracaju, e comparado a Curitiba. Aqui, então, uma estimativa que nós fizemos também recente para o câncer de próstata, a gente estima que no Brasil, essa estimativa é corrigida, é analisada, e ela trabalha no sentido da gente cada vez aperfeiçoar mais os dados que a gente tem de mortalidade e os registros de câncer de incidência. Então, o que a gente vê? No Brasil, a gente espera, então, que o câncer de próstata tenha, hoje, 74 mil, né? São esperados 74 mil casos, e o câncer de pulmão fica 18 mil. Então, de fato, enquanto incidência, o câncer de próstata entre homens no Brasil é o câncer mais incidente. E passou, inclusive, o câncer de pulmão. Aqui são dados só para homens, tá? Aí eu diria, quais são os principais desafios que a gente tem que levar em consideração? Eu acho um pouco do que foi falado. Quando a gente separa, aqui, eu peguei esses dados para mostrar aqui nesse simpósio. Peguei bem recente, são dados de mortalidade no Brasil, do Sistema Nacional de Mortalidade, do SIM, que vem de 2000 a 2023. Separando por faixa etária, separando o Brasil, depois eu botei uma comparação entre as regiões. Separando por faixa etária, a gente percebe o quê? A mortalidade por câncer de próstata na idade mais baixa, né, que a gente está mostrando aqui, 50 a 59 anos, ela mais ou menos está aqui embaixo, estável. Vai crescendo conforme faixa etária, 60 a 69 anos, a gente tem aqui o azul, 70 a 79 anos, mas a grande mortalidade no Brasil para o câncer de próstata está em 80 anos e mais. O que a gente percebe no Brasil? Aquilo que eu falei, a partir de 2000 aqui, ó, 2000 está aqui, mas a partir de 2011, dados mais recentes do Brasil, a gente vê que a estabilidade existe, né? E ela começa a aparecer mais fortemente na idade onde ele é mais incidente. Isso aqui da região norte, ela também apareceu mais tarde, a estabilidade começa aqui, começa até a cair. Na região nordeste, a estabilidade começou antes, tá? E no centro-oeste, aqui a gente vê também a tendência à estabilidade. Sudeste já vinha caindo um pouco mais cedo, e no sul também. Então, o grande problema do câncer de próstata, o que a gente vê em relação à mortalidade? Ela aparece, né, ela é maior em homens de mais alta, na faixa etária mais alta.
E separando aqui, se a gente colocar 30 a 69 anos, né, em epidemiologia, na saúde pública, a gente considera que 30 a 69 anos é a faixa etária onde nós estaríamos trabalhando a mortalidade que poderia ser evitada. A mortalidade precoce, 30 a 69 anos, significa que antes dos 70 anos a gente não esperaria que as pessoas morressem se as pessoas tivessem uma boa qualidade de vida. Se a gente separar neoplasias, câncer de próstata e todas as causas, o que a gente percebe? Em relação à comparação da mortalidade que a gente chama a mortalidade precoce com 70 anos e mais, 50% das neoplasias vão estar em 70 anos e mais. No câncer de próstata e até mais, 78% estariam entre as pessoas com 70 anos e mais, comparada com as pessoas que a gente está na faixa etária mais jovem, 30 a 69 anos, que são, de fato, os óbitos precoces. E para todas as causas, 51%. E quando a gente faz uma separação 80 anos e mais, a gente percebe, sim, que há uma diferença muito grande. A próstata, né, de 50 a 69, 59 anos, 668, aumenta um pouco, aumenta bastante, na faixa etária 60 e 69, e de 70 a 79 a gente tem um aumento maior, o que significa que é um câncer, de fato, bastante dependente da idade. E aqui são dados que a gente separou em relação aos registros hospitalares de câncer. Eu acho que vocês conhecem que para abrir um serviço de câncer, um serviço que tem atendimento, tem que ter o registro hospitalar. Por lei, Ministério da Saúde exige isso. Então, o que a gente pode ver trabalhando dados dos hospitais, aqui é Brasil como um todo, eu não separei por região, de 2000 a 2022. A gente tem uma subida ao longo do tempo, tá? Dos óbitos registrados nesses registros hospitalares. Até 2015 a gente vê esse aumento, aí depois 2019 está aqui, 2020 tem uma situação que vai diminuindo, isso aqui é o efeito da pandemia, ó. 2021 caiu bastante, aí a gente tem uma queda, mas 2022 a gente tem ainda baixa de registro, que é um registro que demora a aparecer, a consolidar. Então, o que significa que, de fato, vem aumentando o registro de óbitos, que é número absoluto, isso não é taxa, tá? E se a gente for olhar por faixa etária, acontece isso. A grande situação que acontece entre 60 e 79 anos de registros, 70 a 79 anos também registra, e 80 anos e mais, a gente está vendo aqui registro. Qual é a diferença daqui para a mortalidade? Aqui é incidência. Aqui são dados de incidência, registro de pessoas que tiveram o diagnóstico no último ano. Então, a gente está percebendo o quê? Que no último ano o registro é mais baixo, mas a mortalidade aparece como alta. Significa que temos que pensar nisso. E aqui, em relação ao estadiamento, tá? A gente percebe aqui, estadiamento 1, 2, 3, 4, o crescimento no estadiamento 2, olha, cresceu em todos os anos, teve um pico em 2013 e a partir daqui teve uma ligeira queda nesses casos de estadiamento, que seria o estadiamento 2, e aqui o efeito também da pandemia com uma queda maior. O que significa que nós temos que pensar o que fazer para diminuir, fazer um estadiamento, diagnosticar no estadiamento mais precoce, que seria o ideal no estadiamento 1, mas, na realidade, a grande subida está se dando aqui. Eu acho que é efeito diagnóstico e o efeito do PSA também. E aí, eu acho que é a grande questão que se coloca: como melhorar a detecção precoce do câncer de próstata? Eu acho que prevenção pode ser feito tudo, mas a gente tem fatores que não são modificáveis. A etnia e a idade, esses não são modificáveis. Modificável o quê? Inatividade física, peso e outros fatores que vêm sendo colocados como importantes, mas o que a gente tem que pensar? A questão do rastreamento do câncer de próstata. Aqui é o CDC, né? A recomendação do CDC, aquela recomendação de fazer uma decisão compartilhada, né? Que os homens deveriam fazer o PSA se tivesse uma discussão, uma decisão que fosse uma decisão tomada junto com seu médico, né? E aqui dizendo que homens acima de 70 anos não fazem sentido fazer mais rastreamento. Então, o CDC tem essa postura de fazer a recomendação, desde que seja uma decisão compartilhada. Aqui, a American Cancer Society, o que ela mostra como decisão? Homens acima de 50 anos devem avaliar o seu risco de fazer o rastreamento, né? E analisar se eles ainda têm 10 anos de vida. E aí, homens de 40 anos, aqueles que têm
história familiar merecem, sim, ser acompanhados, e o PSA. Mas a grande discussão aqui é o pessoal do NHS, né, na Inglaterra, o grupo do NHS. O que eles dizem? Que não há recomendação nacional do programa, né, do NHS para fazer o rastreamento com base no PSA. Isso porque não existe uma sensação concreta e a gente não tem como diminuir o que seria o sobrediagnóstico e sobretratamento. Com base nisso, eu acho que também com base na evidência atual, né, aqui está aqui a evidência do NHS, o teste do PSA, eles não recomendam. E, com base nisso, o Ministério da Saúde também não recomenda que seja feito o screening de base populacional organizado, a não ser que seja em cima de uma análise feita do paciente junto com o seu médico. Isso é importante, eu, assim, estou terminando. Sugiro que vocês leiam esse artigo. É um artigo recente, que mostra o quê? O impacto do screening. Aqui, em vermelho, a mortalidade, tá? Para vários países da Europa que analisaram, que fizeram, inclusive tinham rastreamento organizado, e aqui a incidência. Então, a incidência aumenta, diminui, mas a mortalidade não diz muito. Ela não sai muito da estabilidade que ela já vinha tendo, o que significa que isso não teve relação com o rastreamento, porque alguns desses países fizeram rastreamento organizado ou oportunístico. E aqui mostrando, por exemplo, comparando a Inglaterra com a Lituânia. A Lituânia fez o rastreamento do câncer de próstata nesse pico grande aqui, detectou muito caso, mas não houve modificação na mortalidade. Então, com isso, há uma recomendação que seja pensado com muita clareza como se fazer o rastreamento. O problema não é o rastreamento, o problema é que até hoje não se tem um teste, seja um teste suficiente e bom para diagnosticar aqueles casos que, de fato, vão evoluir mal, que vocês, melhor do que eu, sabem como é que é a evolução. Então, eu deixo aqui para vocês, aqui meu grupo de pesquisa, agradeço a todos, e com base nisso a gente consegue analisar tudo isso, e o Brasil precisa pensar com muito cuidado, muita atenção, quais seriam as medidas de prevenção, mas também de detecção precoce desse câncer, que é um câncer o mais incidente hoje no Brasil entre homens. Obrigada, gente. É isso que eu teria para mostrar. Boa tarde. Peço desculpa aí pelo atraso, mas eu estava no aeroporto esperando nossos convidados, né? Doutora Cátia, o voo dela atrasou, mas ainda conseguiu chegar. O doutor Miguel Suruja acaba de chegar com o voo também atrasado, né? Há um movimento muito grande nos aeroportos por causa do G20. G20 ainda não começou, mas as pessoas estão chegando, as equipes, né? Então é japonês para lá, chinês para cá, é meio confuso aquilo ali, sabe? Mas está tudo bem. Então, eu queria convidar agora a professora Kátia para que possa fazer a sua apresentação sobre genética molecular no câncer de próstata e depois vamos debater um pouco sobre essas duas apresentações anteriores do professor Rômulo e da professora Gunnar sobre os métodos de imagem e sobre a epidemiologia. Obrigado. Eu que desliguei, desculpa. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, professor Damião. Eu me sinto muito honrada e um prazer muito grande, porque esse é um dos meus assuntos preferidos, né, que é o câncer de próstata. Então, a gente vai falar um pouquinho da genética molecular, mas assim não é nada experimental, nada que não se tem acesso. São informações das alterações moleculares que elas estão disponíveis para uso na clínica e qual a importância dessas novas armas, desses novos descobrimentos no manejo do paciente com câncer de próstata. Então, nos últimos 50 anos, o conhecimento molecular ele trouxe uma evidência, uma clareza na patogênese das neoplasias, né? E isso aconteceu com a próstata também. Então, hoje existe esse esquema muito clássico, que é o do Hanahan, que a gente tem os 10 passos principais para qualquer desenvolvimento de tumor. E a próstata não vai fugir desses 10 passos. Aí, esses 10 passos já foram
complementados mais 4, sendo um, por exemplo, o microbioma, a análise do microbioma e a importância dele no desenvolvimento dos tumores. E qual foi a consequência disso? O que a gente tem no câncer de próstata? O trabalho mais sólido, mais bem executado, é aquele do TCGA, né? Genoma do câncer, que é o TCGA. E o que a gente tem no câncer de próstata? Diferente da mama, que a gente tem aqueles tipos moleculares muito bem esclarecidos, na próstata ainda a gente não tem um esclarecimento absoluto. A gente sabe que metade deles está relacionado a alterações no fator de transcrição ETS, que é um grupo de fatores de transcrição que são responsáveis pela metade dos cânceres de próstata. 25% estão relacionados à mutação de um gene supressor de tumor, que é o SPOP, mas a gente ainda tem 25% que a gente ainda não tem conhecimento das alterações moleculares. Então, existe ainda um campo muito grande de estudo, né, no câncer de próstata, para a gente conseguir consolidar esses tipos moleculares. E qual é a consequência desse conhecimento? Primeiro, você está definindo a patogênese do câncer, né? Você está sabendo todos os passos necessários aí. E esse conhecimento está trazendo o desenvolvimento de marcadores moleculares genéticos que já estão em uso na clínica. Então, a gente tem, primeiro, marcadores de susceptibilidade, que a gente vai falar, os marcadores diagnósticos, os marcadores prognósticos, e depois os preditivos de resposta à terapia. Então, a gente vai falar mais ou menos sobre isso. Uma das coisas mais importantes são os genes de predisposição ao desenvolvimento de tumores. Então, o reconhecimento das famílias que têm essa carga genética que predispõe ao desenvolvimento de tumores, ela é fundamental. Por quê? Porque a gente vai identificar famílias, grupos e indivíduos que devem ser seguidos e rastreados de uma maneira diferente da população normal, porque esses indivíduos estão em risco de desenvolvimento de tumores. O que a gente tem na próstata? Mais ou menos 5% são tumores que a gente chamaria hereditários. E a gente tem aqueles que a gente considera familiares, são aqueles agregados familiares que muitos desses tumores que têm tanta prevalência, como é o câncer de próstata, né? Um homem em 6 vai ter câncer de próstata, você vai ter aqueles agregados familiares, né? Como a mama também, né? Uma mulher em 8 vai ter câncer de mama. Eventualmente, você vai ter aqueles agregados familiares também. E depois você tem os tumores esporádicos. Então, a gente tem 2 alterações. Primeiro, as alterações genéticas monogênicas, são genes específicos que vão caracterizar aquela família. E depois a gente tem os scores poligênicos. O que são os scores poligênicos? São os polimorfismos, né, em geral, são SNPs, são alterações pequeninas no gene, que você vai ter um acúmulo naquele grupo familiar, e também isso vai aumentar a chance do desenvolvimento de tumores, e dentre eles os tumores de próstata. O que a gente tem como alterações monogênicas? Os genes mais importantes são aqueles genes da recombinação homóloga, são os mesmos genes relacionados ao desenvolvimento de câncer de mama, ovário, câncer de mama em homens, e também dentre eles a gente tem o carcinoma de próstata também. Então, esse é um grupo que tem que ser olhado com muito cuidado. E no Brasil, a gente tem tido a experiência que a gente tem muito frequentemente esses pacientes. A gente tem grupos muito bem caracterizados com essas alterações. O mais importante é o BRCA2, diferente da mulher, né? A mulher é o BRCA1, que é mais importante, o BRCA2 um segundo, e na próstata o BRCA2 é o mais importante. Além dele, a gente tem o ROGSP13, que também é um gene muito bem caracterizado como para predisposição ao desenvolvimento do câncer de próstata, e a gente tem aqueles relacionados ao reparo do tipo mismatch, que estão relacionados à síndrome de Lynch, que é aquela do carcinoma coloretal, carcinoma de endométrio na mulher jovem, carcinoma de pâncreas, e dentre eles também o carcinoma de próstata também. Então, o reconhecimento desses pacientes é muito importante para que seja feito uma abordagem desde o screening até o tratamento de uma maneira diferente. Então, quais seriam as implicações desse grupo de pacientes? Primeiro, o rastreamento, né? Então,
a professora já mostrou que o rastreamento ele está indicado nos pacientes, em geral, acima dos 59 anos, né, até os 70. Eu sou um pouco crítica em relação aos 70, porque os 70 hoje somos todos jovens, né? Então, eu acho que o 70 deve ser um pouco mais considerado até um pouco mais longo, né? Porque a sobrevida de um indivíduo hoje de 70 anos já há muito tempo já é muito maior do que 10 anos, né? Então a gente acha que tem que continuar esse rastreamento por um tempo muito maior. Então, se você tiver um gene, se você tiver uma história, e aqui eu só queria chamar a atenção em relação a essa história familiar, porque, em geral, então, por exemplo, o indivíduo vai no urologista. E o senhor tem alguma história familiar de câncer? Não, não tenho nenhuma história de câncer de próstata na família, né? Mas isso não interessa, porque você tem uma história rica de câncer de mama e ovário, né? Então, esse indivíduo ele está dentro de uma família que tem predisposição ao desenvolvimento de câncer de pâncreas. Então, você tem que de próstata. Então, você tem que fazer uma história familiar também envolvendo a história das mulheres. Então, não só é câncer de próstata, mas é uma história familiar de câncer. Esses indivíduos eles devem começar o rastreamento aos 40 anos. E se acredita que o PSA não seria bom marcador. E o melhor rastreamento seria pela ressonância magnética, que ela seria muito mais sensível na identificação dos tumores precoces nos indivíduos nessa idade. Se você tiver uma história familiar e não especificamente dos genes de recombinação homóloga, você pode, então, esperar os 45 anos. E você não vai esperar uns níveis de PSA, por exemplo, de 3, 3,5 ou 4 para solicitar uma biópsia. Você deve solicitar isso antes e, se você tiver acesso, a você solicitar uma ressonância magnética multiparamétrica. E o que a gente vê nesses indivíduos? Eles têm uma histologia mais agressiva, os tumores são mais agressivos, os Gleasons, né, o grau de Gleason é mais alto. Muitos desses pacientes eles já são diagnosticados com uma doença avançada, eventualmente até metastática. Depois que eles são tratados, eles desenvolvem um estado resistente à castração muito mais precocemente e a mortalidade deles é maior, a sobrevida a câncer específica, depois que ele desenvolveu uma doença metastática resistente à castração, é a metade daqueles indivíduos que não têm essa mutação. Então, veja que as implicações são bastante importantes. Qual é o guideline para você fazer a pesquisa germinativa nos pacientes? Se você tiver uma história familiar rica, né, com um ou mais parentes com câncer de mama, ovário, antes dos 50 anos, esses indivíduos devem fazer um aconselhamento genético e uma pesquisa desses genes de predisposição. Se você tiver também 2 parentes com câncer de mama, pâncreas, próstata ou um Gleason mais alto, também você deve fazer. Se o diagnóstico for feito num paciente mais jovem, com uma doença avançada em Gleason alto, também. E, principalmente, existe uma evidência de que uma histologia específica, que é o carcinoma ductal, também deve considerar essa pesquisa. Tanto que a gente, no diagnóstico do câncer de próstata, na avaliação da biópsia, se eu vejo, por exemplo, uma biópsia num paciente jovem com uma histologia agressiva ou um tumor já muito grande, a gente já sugere a pesquisa dos genes de predisposição para que essa família seja estudada de uma maneira mais intensa. E, em relação ao tratamento, esse grupo de pacientes vai ser tratado de uma maneira diferente. A quimioterapia vai ser indicada mais precocemente do que aqueles que não têm essas alterações nos genes de recombinação homóloga, e hoje a gente tem os inibidores da PARP, que é uma droga-alvo específica que vai funcionar muito bem nesse grupo de pacientes. Então, veja que as implicações são muito grandes. Então, agora a gente já identificou aqueles pacientes que têm uma história familiar ou que devem fazer o rastreamento. Quais os marcadores moleculares que a gente tem para rastreamento? Então, como a professora já falou, então, o investimento da saúde é muito alto para você fazer a busca desses tumores. Então, alguns países acham que não vale a pena o investimento. Então, só nos Estados Unidos, no ano de 2009, você teve aí 450 milhões de dólares gastos em rastreamento do câncer de próstata. E a gente sabe que o PSA ele é um marcador órgão específico e não doença específico. Então, e muitas outras condições, então, como a prostatite, até a prática do ciclismo, por exemplo, ele pode fazer uma lesão traumática e aumentar os níveis do PSA. Então, a gente sabe que
ele tem um valor preditivo positivo que chega ao máximo a 40%. Então, se você for indicar a biópsia em todos os pacientes com um PSA alto, a gente sabe que a gente vai ter um diagnóstico de carcinoma de próstata em mais ou menos 30% a 40% dos pacientes. Então, a gente vai estar biopsiando, né, sem necessidade, um número muito grande de pacientes. O que a gente tem de molecular para fazer a busca desses pacientes? A gente tem esses testes, são todos testes comerciais disponíveis, que a gente vai ter um perfil molecular. Então, esse score de Estocolmo, ele pega SNPs, como são esses scores poligênicos, além da expressão de alguns genes, principalmente as calicreínas, da qual faz parte o PSA. A gente tem outros marcadores urinários. PCA3, por exemplo, os urologistas já estão habituados à identificação desse, é um RNA que não codifica a proteína, e ele é identificado na urina, e você consegue, então, ter uma sensibilidade um pouco maior. E você tem alguns outros aí que você tem que analisam diferentes grupos de genes. A gente tem aí, então, uma área sob a curva, que é melhor que o PSA, que chega a 0,7, alguma coisa assim, e o principal utilidade desses marcadores, da mesma maneira que a ressonância magnética, é você reduzir o número de biópsias. Então, porque a biópsia é um procedimento mórbido, ela pode trazer infecção, sangramento, etc., e nem sempre ela seria necessária. Usando esses marcadores, eventualmente você poderia selecionar melhor os pacientes para biópsia. O único que tem uma comparação com a ressonância magnética em relação à sensibilidade e especificidade é esse SELECT aqui, que é observado na urina. Ele é mais sensível, mas um pouco menos específico do que a ressonância magnética. O problema desses marcadores é o custo e a acessibilidade. Então, não é qualquer laboratório que faz, e o custo também não é um custo absolutamente irrelevante, né, comparado com o PSA, que é bastante barato e coberto pelos sistemas de saúde, etc. Agora, então, existem esses scores poligênicos, como é esse score do Estocolmo, que já está disponível. Existem alguns estudos de meta-análise que mostram que você tem uma seleção melhor dos pacientes, você consegue identificar aqueles pacientes que têm mais risco, né? Muitas críticas que existem a esses scores poligênicos é que eles são feitos, em geral, numa população branca, americana ou europeia. Então, que você não tem, então, a representatividade dos africanos, dos caribenhos, por exemplo, e dos latinos. Então, isso aí, talvez, ele não seja tão representativo em todas, ele não é um marcador universal, mas existe uma tentativa muito grande de identificação desses scores poligênicos. Existe aqui esse estudo de meta-análise que ainda também, talvez por esse fato de a gente não ter essa validação em várias populações, eles ainda estão mais ou menos comparáveis com uma história clínica ou com o PSA em relação à sensibilidade e especificidade de identificar esses indivíduos que seriam os que deviam ser procurado, o tumor devia ser procurado, em geral, por uma biópsia. Só queria mostrar isso aqui é um projeto do Reino Unido, onde eles têm esse projeto aí, que eles estão fazendo uma coleta, um estudo clínico, e eles estão incluindo outras populações, principalmente os negros caribenhos e os africanos, para tentar melhorar esses scores poligênicos, e vai haver um recrutamento desses pacientes até 2025. Agora você você pegou aquele paciente, você fez o rastreamento, você fez a biópsia, porque havia uma necessidade, agora você fez um diagnóstico de câncer. Agora você tem essa questão do câncer de próstata. Um homem em 6 tem câncer de próstata, um homem em 33 morre do câncer de próstata, o restante morre com o câncer de próstata. Quem é o homem que precisa ser tratado ou aquele homem que não precisa ser tratado, né? Então, hoje existe a conduta de active surveillance. Você faz o diagnóstico, mas ele é um tumor indolente, um Gleason baixo, um Gleason 6, um ISUP1, e tem 2 fragmentos positivos. Será que eu preciso tratar esse homem? Preciso tratar nesse momento? Eu posso esperar daqui 10 anos, por exemplo, ir acompanhando esse homem e, eventualmente, fazer o tratamento numa ocasião mais à frente, né? Evitando a morbidade do tratamento, deixando de supertratar esse indivíduo? Então, agora você tem alguns marcadores também. Esses marcadores também são
comerciais, e você faz, em geral, na biópsia mesmo, normal, feita em parafina, incluída em parafina, etc. É um perfil de gene também, de expressão de gene, e você, então, vai definir se esse tumor é de risco ou não. Ele, em geral, ele concorda e ele reforça a conduta de active surveillance. Eu tenho esse tumor indolente do ponto de vista histológico, e eu vou falar, não, ele é indolente mesmo do ponto de vista genético também. O problema também é o custo e a acessibilidade. Eles são feitos, todos eles nos Estados Unidos, e eles custam a bagatela de $4.500, com o dólar hoje a 6, né? Então, não é qualquer um que tem acesso a esse tipo de teste. Agora, você tratou, o seu paciente não tinha um tumor indolente, você tinha que tratar. Agora, você fez um tratamento, ele é um tumor agressivo do ponto de vista histológico, né? O que eu tenho de marcador? Também para indicar ou não uma adjuvância. Você fez um tratamento, então, você fez uma cirurgia, o paciente está continente, está potente, né? Mas eu tenho um tumor de alto risco. Será que eu preciso fazer uma radioterapia nesse paciente? Né? Ou começar o hormônio, um bloqueio androgênico? Então, você também tem outros perfis genéticos para isso. E, em geral, eles reforçam o não tratamento. Eles conseguem caracterizar molecularmente, e esses tumores são considerados, então, um pouco menos agressivos do que a gente está vendo na histologia. Então, eles dão um conforto em aguardar a introdução da adjuvância. E depois você fez o tratamento e o seu paciente progrediu. Você tratou com um bloqueador androgênico e agora ele ficou resistente à castração. O que eu tenho de molecular para usar nesse momento? Então, você tem a variante, né, do splicing alternativo do receptor androgênico. Se você tiver a expressão dessa variante, ele, em geral, ele é não responsivo ao bloqueio androgênico, porque é uma variação do receptor que ele vai funcionar de qualquer maneira, tendo ou não tendo a testosterona, tendo o andrógeno para estimular o receptor. Então, esse é um marcador de resistência. Eu tenho outros marcadores que vão dar a sensibilidade desse tumor para ser tratado com os bloqueadores do checkpoint imunológico, que são os anti-PD1, anti-PDLA1. Então, se eu tiver esses genes de reparo alterados, do tipo mismatch, eu sei que esse indivíduo vai responder. Isso foi a primeira indicação por uma alteração molecular que foi feita uma liberação de uma droga. Ela não foi... esses inibidores de checkpoint, eles foram aprovados pelo FDA, não para tratamento de câncer de próstata ou mama, ou qualquer um, mas para tratamento dos tumores que têm alterações nos genes de reparo do tipo mismatch. Então, isso é bastante interessante. E outro são a carga mutacional. Quanto maior a carga mutacional, maior a probabilidade desses pacientes responderem aos inibidores do checkpoint imunológico. E os genes de reparo, como a gente já falou, esses indivíduos vão ser tratados com quimioterapia mais precocemente e também com os inibidores da PARP, essa nova droga-alvo disponível. Eu queria só dar uma palavra sobre a biópsia líquida. Então, você fica pensando, né, nessas alterações moleculares. Então, eu tenho uma doença metastática, vamos fazer uma biópsia. Antigamente, né, era proibido. Você tem uma doença metastática, o indivíduo progride, né? Não, então vamos fazer uma biópsia para ver se... Imagina, ele tem diagnóstico de câncer de próstata, tem diagnóstico, nós vamos agredir o paciente, né? Hoje é completamente diferente. Por quê? Porque a gente tem que agredir o paciente. Porque molecularmente, esse tumor é diferente. Eu tenho que saber por que ele é diferente. Porque eu vou ter muitas drogas-alvo para dar para esses pacientes aí que vão ter atividade, né? E eles vão ser tratados nesse momento. E o que a biópsia líquida vem agregar? Isso aqui é uma coisa que já está mais do que estabelecida. Ela tem a capacidade, ela não tem nenhuma agressão, porque ela pode ser feita no sangue periférico. Você vai identificar essas alterações moleculares
circulantes, hoje a gente tem tecnologia para isso, né? E você vai ter uma visão muito mais holística daquele indivíduo. Você não vai biopsiar uma lesão óssea, né? Você vai ter uma representatividade de toda aquela neoplasia que ele está desenvolvendo, porque isso tudo vai estar circulante e você tem como identificar essas alterações no sangue circulante desses indivíduos. Isso é uma coisa para o futuro? Não, não é. É uma coisa que está sendo utilizada já nos muitos estudos clínicos hoje. Então, o acompanhamento de muitos trials clínicos hoje, eles já estão sendo feitos com o uso da biópsia líquida. Então, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra e um prazer. Muito obrigado, doutora Cátia. A senhora trouxe informações importantíssimas e que nós realmente estamos procurando, estamos buscando esse tipo de informação para que a gente possa fazer uma definição melhor daquilo paciente que deve ser tratado ou não, não é? Eu queria fazer alguns comentários e no final nós vamos abrir para discussão, não é? E no final do dia, então, nós vamos ter a oportunidade de poder conversar melhor, não é? Eu vivi uma fase, e nós aqui da academia somos mais novos, né? Eu vivi uma fase em que o diagnóstico do câncer de próstata era feito pela dosagem, suspeitado pela dosagem da fosfatase ácida no sangue, que poderia dar informações que isso fosse uma metástase óssea, e pelo toque retal. Então, na maioria das vezes, esses pacientes eram diagnosticados numa fase muito avançada. Pouco podia se fazer. O que se fazia, às vezes, é um tratamento hormonal, meu amigo Dr. José Carlos está ali, é um tratamento hormonal ou então uma orquiectomia. Depois disso, nós passamos por uma nova fase em que passou-se a tentar fazer o diagnóstico mais precoce, quando surgiu o antígeno prostático específico. Como já foi dito, é antígeno específico para a glândula, não para o tumor. E através de uma ultrassonografia. Se havia uma zona suspeita na ultrassonografia transretal e o PSA um pouco elevado, se fazia um diagnóstico. O diagnóstico, então, a biópsia, e passamos a diagnosticar casos um pouco mais precoces, e aí, então, passamos a melhorar a sobrevida desses pacientes. No passado, quando se fazia o diagnóstico, morria quase todo mundo, né? Depois vieram esses exames de imagem que o nosso colega aqui mostrou, e a respeito do uso da ressonância magnética multiparamétrica e associando isso, inclusive, com tumores de alto grau, Gleason 8, Gleason 9, Gleason 10, e em alguns centros já evitando a biópsia, visto que estava fortemente associado a um câncer de próstata e altamente agressivo. Então, a evolução nesses últimos anos tem sido fantástica. A professora Gunnar chamou a atenção sobre os dados epidemiológicos, os fatores de risco em relação ao câncer de próstata, inclusive chamando a atenção a diferença que existe entre os países africanos, países europeus, entre os países mais pobres, os países mais ricos. Há uma certa diferença em relação a isso. Nós não fazemos screening de câncer de próstata. Nós não fazemos rastreamento populacional em câncer de próstata. Poucos países no mundo fazem isso, como, por exemplo, a Suécia, que tem altíssima incidência de câncer de próstata. No Brasil, se a gente for fazer isso, nós vamos diagnosticar tanta gente que não vai ter leite suficiente para poder tratar. E tratar um número muito grande desnecessariamente. Porque, como já foi dito e explicado, a maioria dos casos com câncer de próstata podem ter um tipo de tratamento menos agressivo, seja um segmento, monitorização, que implica necessariamente em fazer novas biópsias, porque é preciso se o tumor muda, se ele se torna mais agressivo, ou então pode ser feita uma radioterapia, ou, em casos em que a doença está localizada, fazer uma cirurgia radical ou hormonoterapia. Então, isso é um fato. Ela mostrou muito bem, a doutora Cátia, que nós estamos procurando dados genéticos, né, na história do tumor, para que se possa identificar tumores que, eventualmente, possam ser mais agressivos e, dessa forma, fazer um tratamento mais radical. Nesse momento, o Lancet fez uma comissão específica para o estudo do câncer de próstata. Em 2020, foram diagnosticados no mundo, a professora Gunnar mostrou isso, 1.400.000 casos. Em 2040, está previsto 2.800.000 casos. Então, existe uma comissão do Lancet, foi até publicado um artigo recente, e depois eu deixo à disposição para quem vê,
uma comissão específica para estudar os aspectos epidemiológicos, como fazer o diagnóstico de uma forma mais eficiente e como tratar cirurgicamente ou com outra técnica, como, por exemplo, a radioterapia. Então, há sim uma preocupação muito grande nesse momento, e não há como evitar. Não adianta mudar o estilo de vida, porque nós estamos vivendo mais, nós estamos envelhecendo, estamos atingindo com uma certa facilidade 85, 90 anos de idade. E aí a incidência de câncer de próstata é muito alta, né? Portanto, foram três apresentações excelentes e eu gostaria de abrir para que algum acadêmico pudesse fazer alguma consideração. Por favor. Nem o meu patologista preferido não quer fazer nenhum comentário adicional nesse momento? O Zé Carlos do Vale. Excelentíssima senhora presidente, Eliete Busquelar, meu queridíssimo e confrade amigo Ronaldo Damião. Eu gostaria de fazer uma pergunta especificamente à doutora que apresentou o aspecto genético molecular da doença. A senhora mostrou uma gama grande de métodos. Essas coisas não são factíveis no nosso meio. Eu lhe perguntaria, na sua prática, quais são os exames que a senhora dispõe para nos ajudar a fazer essas identificações? É somente isso. É exatamente isso. A gente tem essa disponibilidade, alguns desses métodos, por exemplo, o Oncotype, é uma coisa muito antiga já, né? Já tem mais de 10 anos. Se a gente tivesse um número expressivo de casos para fazer, essas alterações moleculares, elas são interessantes porque você precisa ter uma infraestrutura básica molecular, né? O que a gente vê é que com a COVID, as estruturas elas vieram, né? Porque o método de diagnóstico foi o PCR, por exemplo. Então, muitos laboratórios foram equipados com equipamentos para análise molecular. Uma vez equipado, uma vez havendo uma equipe treinada, as técnicas moleculares elas tendem a baratear muito. Então, o barateamento é uma tendência muito grande, com o uso frequente. Então, o maior número de indivíduos utilizando, esses testes vão ficando muito mais baratos, e muito mais baratos do que coisas muito mais disponíveis que a gente tem. Então, é uma tendência. Na prática, a gente tem todos eles estão disponíveis. Mas é isso, a viabilidade econômica ainda não está clara, porque isso ainda não foi absolutamente estabelecido no Brasil, por exemplo. Mas se a gente tivesse um número expressivo de casos para analisar, isso aí tenderia a um preço muito mais baixo e uma acessibilidade muito maior. Então, uma outra coisa que a gente tenta fazer é fazer os nossos próprios marcadores para ele estar disponível, por exemplo, nos pacientes SUS. Então, é uma coisa factível, dá para fazer. Se houver um investimento, se houver um envolvimento das instituições acadêmicas, INCA, USP, etc., é uma coisa muito factível e é possível que isso se estabeleça. Ainda mais com a biópsia líquida. Eu acho que isso vai mudar muito a prática, vai ser uma coisa muito disruptiva, eu acredito. O acadêmico e decano da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, acadêmico Carlos Mandarim, me presenteou com um artigo que ele publicou em 2014 sobre a medida no volume nuclear como um parâmetro adjunto em câncer de próstata. Eu gostaria de fazer algum comentário? Senhora presidente, acadêmico Damião, prezados colegas, senhoras e senhores,
me deu essa oportunidade de falar nesse trabalho. Esse trabalho ganhou o prêmio da Academia Nacional de Medicina de 2014. O primeiro autor foi meu aluno de doutorado, e é um urologista hoje renomado, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. A grande questão aí foi o grau de Gleason. O grau de Gleason, há mais de 25 anos, ele é usado para estadiar o câncer de próstata, para diagnosticar e estadiar o câncer de próstata, porém, ele é pouco reprodutível, ele é observador dependente, e isso é tudo que a ciência não gosta. Eu, como tenho minha especialidade em estereologia, em morfometria, peguei esse aluno de doutorado e nós estudamos casos conhecidos, foram mais de 70 casos, com grau de Gleason estabelecido por um único patologista, e pegamos esse material e fizemos uma análise quantitativa dessas próstatas e calculamos o volume nuclear médio ponderado. Todos os tumores alteram o seu núcleo. Os patologistas adoram observar os núcleos e calculam graus de circularidade e, com isso, tentam entender como é que é a progressão do tumor. Essa medida, volume nuclear médio ponderado, é uma medida que não é observador dependente, ela é quantitativa. E nós, então, fizemos uma comparação com PSA, com grau de Gleason, e é esse artigo que você está vendo à sua mão, publicado na PLOS One em 2014. É um trabalho difícil para os patologistas, porque ele exige uma manipulação que, digamos, é um pouco maior do que aquela que normalmente eles usam para estabelecer o grau de Gleason. Esse é um trabalho acadêmico. Nós mostramos que ele é muito mais reprodutível do que apenas estabelecer um grau de Gleason. Esse foi esse trabalho. E ele concorreu aqui na academia, e em 2014, sob a presidência do nosso querido acadêmico Pietro Novellino, ele foi agraciado com o prêmio da Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Alguém mais quer fazer algum comentário? É isso. Estava esperando você levantar o dedo. Senhora presidente, convidados para esse simpósio, palestrantes, senhores acadêmicos, convidados presentes. Isto que foi debatido nesse momento e mostrado da necessidade, do interesse, da qualidade do exame, que é possível ser feito conforme o acadêmico Mandarim discutiu e apresentou, é uma coisa de excelência, mas extremamente difícil de você fazer em cada caso. Você vai tornar o exame anátomo-patológico um exame de pesquisa em cada paciente que for examinado. Então, o que a Sociedade Internacional de Urologia fez, além do Gleason? Porque o Gleason lançou isso em 1980, por aí. Então, havia Gleason 1, 2, 3, 4, 5, no sentido da maturação das células. Células bem diferenciadas, células pouco diferenciadas e células muito pouco diferenciadas. Tanto é que existe esta organização, ela emitiu no momento, já 3 recomendações, em 2004, 2008 e 2015. O que ela fez? Na vez de o patologista examinar e dar o seu grau Gleason uma vez, ele examina 2 vezes, o outro patologista examina mais uma vez, ele faz a soma dos 2 e mostra a média do ISUP, que é uma forma mais confortável
mais digna e mais próxima da realidade para o diagnóstico das neoplasias. Naturalmente que os métodos de biologia molecular, conforme foram de uma forma magnífica aqui apresentada, são de excelência. E é o caminho natural que nós vamos tomar daqui para frente, não tenha dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Basílio. Chamou muito bem a atenção. No passado era o Mostov, lembra do Mostov? Grau 1, grau 2, grau 3. Com Gleason e a soma foi possível, inclusive, percentuar qual o percentual de Gleason 4 e 5 que caracteriza a maior agressividade, né? Muito obrigado mesmo. Alguém mais quer fazer algum comentário? Não? Então, a nossa presidente convida para o chá acadêmico, que hoje é muito especial, porque ela cuidou pessoalmente disso, e depois nós vamos nos reunir aqui novamente para continuar o nosso debate. Muito obrigado. Hein? Outra coisa, mas...